Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aleluia. Podeis assentar? Uma mulher, 7 homens e a fonte. Uma mulher a qual Jesus disse que teve 5 maridos, e aquele com o qual ela estava se relacionando não era marido dela. Eu fico pensando na história dessa mulher. 5 relacionamentos que não deram certo. E agora, o 6º era um relacionamento que não era explícito, como os anteriores, que eram considerados maridos, 5 maridos. É interessante que Jesus, ele entra na nossa vida, ele vasculha as coisas que estão lá dentro do nosso coração. É natural que as pessoas tenham reservas na sua vida, tenham salas secretas na sua vida, como nós ouvimos hoje o pastor Ângelo ministrando pela manhã. Salas secretas que, bom, nessa parte eu não gostaria que ninguém tocasse. Ah, Senhor, tem determinadas áreas que eu não gostaria de que houvesse uma exposição, não está tratada essa situação, mas deixa quieto. E essa mulher tinha algumas salas secretas. Eu fico imaginando ela, jovenzinha. Essa mulher era samaritana, não era de um povo considerado legítimo povo de Deus. Os judeus eram considerados um povo legítimo de Deus. Os samaritanos não. Os samaritanos eram uma mistura de diversos povos com o povo de Israel. Então eles eram vistos como não povo de Deus. Imagine ela crescendo e como naquela mistura que era o seu povo, havia a influência judaica, havia o desejo de cultuar a Deus, de subir no Monte Gerizim, que era onde os samaritanos adoravam a Deus, um monte de cima do qual foram proferidas bênçãos para o povo. Então, se era o monte da bênção, os samaritanos entendiam que ali era o local apropriado para o culto, para a oração, para a invocação de Deus. Enquanto isso, os judeus entendiam que o local apropriado era o Monte Sião, em Jerusalém. E ela vai crescendo, quem sabe, das amizades da sua infância,
ela começou um relacionamento afetivo. E quando um rapaz, uma moça são amigos e vão crescendo, e daqui a pouco surge um sentimento e começa a namorar, são muitos os sonhos, e certamente eram muitos os sonhos daquela menina. Puxa vida, isso vai dar certo, vai ser sensacional, mas não deu certo. Puxa vida, eram tantos sonhos no coração adolescente, e não deu certo. E agora? A vida continua. Nos dias de hoje, existem locais aos quais as pessoas vão, porque são locais de descontração e que facilita, ou a moça conhecer um rapaz, ou o rapaz conhecer a moça. Nem sempre esses locais são os mais adequados. É evidente que no tempo dessa mulher samaritana, não era como nos dias de hoje, mas havia muito, era a ligação entre famílias, e daquela ligação entre as famílias nasciam os relacionamentos, os casamentos, que nem sempre a escolha era do próprio casal. Às vezes a maioria das vezes a escolha era dos pais. Quem sabe o segundo não foi, olha, tem que ser o fulano de tal. E aí é uma oportunidade para que as coisas deem certo. E volta a sonhar. Volta a sonhar. Com a sua vida, com o seu marido, com alguém que a fizesse feliz. Mas não deu certo. E assim o tempo vai passando. Daqui a pouco aquela moça já não está mais na casa dos seus pais, já está mais independente, e aí ela vai conhecendo as pessoas. As mulheres, naquela cultura, tinham a responsabilidade de irem aos poços d'água, às fontes, para pegar a água e levar para dentro de casa. Bem provavelmente ela, indo retirar água da fonte, ela encontrou com homens viajantes que passaram. E aí, como os sonhos foram sendo desfeitos, ela acabou tendo um terceiro relacionamento que não deu certo. E ela passou a pensar que não adianta, não dá certo, não adianta sonhar. O certo é viver o momento, a oportunidade. Vem o quarto homem que ela conhece e vai assim: olha, esse aqui é meu marido. Aí alguém que ela apresenta. Naquele tempo não tinha as cerimônias de casamento como nós temos hoje, na casa de oração e tal. As cerimônias de casamento eram festas que se faziam nos lares, chamava ali
a parentela e alguns amigos, vizinhos, e se declararam que, olha, essa é a festa de casamento, né? Convidavam para a festa de casamento, iam celebrá-lo, e em meio àquela festa, ali se tornava público o enlace matrimonial. Ela deve ter tido festas, né? Mas as festas acabavam com o tempo, porque não dava certo. Quinta festa, ela conheceu o quinto. E, bom, tempo passa, a gente não sonha, mas, né, Deus, quem sabe não dê certo. Talvez tenha tido uma festa para anunciar meu marido. Aí chegou num ponto que nem o quinto deu certo. Meu Deus! Será que o problema era dos maridos ou da mulher samaritana? Não sei. Aí como o quinto não deu certo, ela perdeu aquele negócio de anunciar, né, esse é o meu marido, que anunciou uma vez na sua juventude ou adolescência, anunciou, aí não deu certo, anunciou outra vez. Imagine ela voltando para a casa dos pais, aí depois inicia outro relacionamento, né, vai acompanhar, faz uma festa, mas não dá certo o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Poxa, eu sonhei em que as coisas fossem mais fáceis. Pensava, mas não são assim. A vida não é um mar de rosas. Então, agora não precisa mais festa para anunciar que é o meu marido. Agora, o que vier veio. E aí, o sexto, ela não anunciou com o marido. O sexto era um relacionamento secreto. Assim, o que eu procurei, né, reconstruir de maneira, né, que eu fosse feliz não deu certo, agora vou viver na vida, né, nesse relacionamento secreto. Talvez esse sexto homem fosse até casado. Olha aí, o cômodo secreto, aqui nessa área da minha vida, ninguém pode entrar, nem Deus. Só que Deus sabe de tudo. Deus sonda os nossos corações. E Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. A Bíblia fala que Jesus deixou a Judéia e iria rumo ao norte, indo para a Galileia. Aí tem uma expressão interessante, versículo 4. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Realmente era necessário. Mais do que uma necessidade geográfica que fosse,
havia uma necessidade para tratar no íntimo e no profundo com aquela mulher. É necessário Jesus passar por aqui. É necessário Jesus entrar na nossa vida e vasculhar tudo que está lá dentro. É necessário Jesus entrar na minha Samaria, naquilo que ninguém sabe. É necessário Jesus vasculhar a Samaria da sua vida, a região, a província da Samaria. É necessário. Mas, Senhor, por que nessa área? Não dá para ser superficial, não, Senhor. Não. É no profundo. Você pode me ajudar e falar para quem está perto de você: olha, Jesus trata no profundo. Me ajuda a pregar. Jesus trata no profundo. Aleluia. E graças a Deus por isso que Ele trata no profundo. Oh, glória! Se Ele tratasse só no superficial, não seria tão necessário assim Ele passar naquela província. Mas tinha um tratamento a ser feito. E ali, quando Ele chega, Ele passando por Samaria, Ele chega nas terras que tinham ficado como herança que Jacó deu ao seu filho José há muitos anos atrás. Ali havia uma fonte, a fonte de Jacó. A fonte de Jacó. Numa terra seca havia uma fonte. Olha que coisa interessante. Numa terra seca havia uma fonte. E Jesus, cansado da viagem, Ele se assenta em torno do meio-dia ali junto à fonte. A forma que os judeus e também os samaritanos, os povos do Oriente, contavam as horas, era diferente da forma como nós contamos. Aí você vai ver no versículo 6, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, porque eles começavam a contar a partir das 6 horas da manhã, 6 mais 6, 12, ao meio-dia. Meio-dia, quem vinha de viagem, cansado, com fome e com sede, com fome e com sede. Tanto que Jesus ficou ali, mas os discípulos não ficaram. Eles foram comprar alimento. Aí Jesus sozinho, à beira da fonte, daqui a pouco se aproxima uma mulher. E era aquela mulher que perdeu a esperança, os sonhos. Ela bem provavelmente, quando via algum homem, ela já
Homem é tudo igual. Quem já ouviu alguém falar isso? Homem é tudo igual. Alguém aqui ouviu alguém falar isso? Né? Homem é tudo igual. É tudo igual não. E os homens que falam, mulher é tudo igual. Não é tudo igual não. Não tem nada disso de que é tudo igual. Aí se aproxima a mulher para retirar a água. Ela percebe que tem um homem ali. E quando ela vai tirar a água, Jesus fala: dá-me de beber. Se fosse hoje, né, me dá um pouco d'água. Estava cansado, Jesus, cansado. Jesus sentia cansaço. Ele se esvaziou da sua glória, a glória do unigênito do Pai, e veio viver como um de nós. Dá-me de beber, disse aquele homem cansado na visão daquela mulher. Ali estava um homem exausto, sentado à beira da fonte. Os discípulos, lá no versículo 8, tinham ido à cidade para comprar alimentos. Fome, sede. Aí a mulher falou: olha, tu és judeu, eu sou samaritana, mulher samaritana. Os judeus não se dão com os samaritanos. Como você está me pedindo água? Entre os nossos povos não existe amizade. E sem contar que não era comum publicamente se estabelecer um diálogo entre um homem e uma mulher. Pode ser o caso de um desses relacionamentos que ela teve, ou alguns desses relacionamentos, ter se iniciado à beira de uma fonte, pode ser. Mas agora, ali diante daquele homem que estava exausto, cansado, com sede, com fome, ela percebe, ou pelo jeito de vestir, ou pelo sotaque, tu és judeu, eu sou samaritana. Nós somos diferentes um do outro. Nossos povos não se dão bem. Como é que você está me pedindo água? Aí Jesus: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, isso é, a graça de Deus, o presente de Deus, a dádiva de Deus, se você soubesse quem é esse que está te pedindo água, você é que pediria a mim e eu te daria água viva. Se você soubesse quem sou eu, em outras palavras, é o que Jesus estava dizendo: se você soubesse quem sou eu, mulher, você é que me pediria água e eu te daria água viva. A fonte estava no lugar fundo, poço, era fundo, lá no fundo do poço estava a fonte. Os juvenis e jovens que estiveram no retiro viram, foram à beira próxima à piscina, tinha um poço e era fundo, até por isso tinha uma grade, porque quem fosse olhar, aquela grade impedia que alguém caísse lá dentro, uma medida de segurança. Mas botando a lanterna assim, olhando lá, entendia que esse poço é fundo. Então essa fonte
estava lá no fundo, a fonte. Foi cavado o poço até chegar nessa fonte. E agora Jesus fala que ele daria água viva. A água viva é aquela água que jorra, que flui da fonte. Aí ela falou: Senhor, tu não tens como que tirar essa água. O poço é fundo. Onde é que tem essa água viva? Essa água que jorra? Porque é muito mais fácil chegar numa fonte onde a água simplesmente jorra, do que precisar jogar uma caçamba ou cacimba, né? Uma caçamba, lá no fundo do poço, para depois puxar. Se tem uma fonte que eu não conheço, que tem água viva, água que flui assim, é dessa fonte que eu quero. É mais fácil do que uma fonte que está no fundo do poço. Aí essa mulher queria saber onde tem. Era um viajante, ele deve ter passado por algum lugar, eu quero saber. Aí ela perguntou, se você sabe onde tem isso, me diz. Você é maior do que nosso pai Jacó, nosso antepassado Jacó? Porque ele percorreu essas terras todas e saía cavando os poços, achava as fontes e o povo bebia. Ela era samaritana, mas tinha, olha só a influência, judaica. Nosso pai Jacó. Os samaritanos se julgavam povo de Deus, mas os judeus não os tinham como povo de Deus. Eles procuravam, dentro daquilo que eles tinham recebido como herança espiritual, agradar a Deus como eles tinham conhecimento. És tu, versículo 12, porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Você está falando de uma fonte que eu não conheço. Me apresenta, você sabe mais do que Jacó? Aí Jesus falou: olha, quem beber desta água que foi descoberta por Jacó, vai voltar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora Jesus está falando de uma fonte que passa a existir dentro do ser. Deus tem uma fonte para o teu ser. Deus tem uma fonte que Ele estabelece lá nos cômodos secretos da sua vida. Deus tem uma fonte que Ele faz jorrar do seu interior. Por isso que certa vez Jesus falou assim: quem crê em mim, do seu interior se fará uma fonte que salte para a vida eterna. Então agora essa mulher, ela tem algo especial
especial nessa conversa. A gente estava falando de fonte no poço e de fonte de água viva que ele falou, que tem conhecimento, que pode me dar a beber dessa fonte, mas agora ele está falando de uma fonte que basta fazer parte do meu ser. E aquela é uma mulher ferida. 5 maridos, e o que tinha agora não era marido dela. E não somente tinha uma mulher ferida, mas era uma mulher que já não estava se preocupando muito se estava ferindo alguém. Era uma pessoa desiludida. Desiludida. E estava diante de um homem, que em princípio parecia estar cansado, estava cansado, mas em meio ao cansaço ele pediu água e começou a falar. E falou desse mistério, dessa fonte que jorra do nosso interior. A vida dela estava marcada por 6 homens. 5 maridos que ela teve, e agora um relacionamento secreto. Mas agora chega um 7º homem diferente de tudo o que ela tinha experimentado, dialogado. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida, diz o Senhor Jesus. Ela tinha ouvido muitas palavras que poderiam ser bonitas, poderiam ser declarações de amor, mas eram superficiais. Palavras de conquista, mas palavras superficiais. Palavras que não tocavam no espírito. Eu não sabia o que era isso. Ela já tinha sido tocada nas suas emoções, no seu corpo, mas agora ela estava diante de um homem que estava tocando no seu espírito. No seu espírito. Essa conversa, é diferente de tudo que eu já tinha experimentado, pessoal. Aí ela falou: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aí foi que Jesus falou: vai, chama o teu marido. Aí Jesus, olha, bom, estou vasculhando. Como é bom quando Jesus vasculha aquilo que a gente quer deixar encoberto. Incomoda, mas é necessário. Fala aí para quem está perto: é necessário. Enquanto você fala, eu bebo dessa água. Aí quando Jesus falou: vai buscar o seu marido, aí ela diz: olha, eu não tenho marido, porque era um relacionamento secreto, não era algo que as pessoas soubessem. Bem provavelmente ela não queria que ninguém soubesse. Talvez aqueles 5 primeiros não teria problema, talvez ela tenha assumido publicamente, porque Jesus falou: tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido, porque agora
Ninguém pode saber. E Jesus vai naquele ponto. Naquele ponto. Quando ela disse que não tinha marido, Jesus falou: você falou certo. Porque você teve 5. E o que agora você tem, na realidade, não é seu marido. Isso você disse em verdade, realmente. Jesus entrou lá no profundo. Aí, ela vendo isso, ela já estava percebendo que não era comum aquele homem sentado à beira do poço, não era comum. Ela falou: vejo que você é profeta. Aí, ela, percebendo que estava diante de um profeta, aí ela queria saber a forma adequada, o local correto de se prestar culto, de se adorar a Deus. Olha, os nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, judeus, no entanto, dizem que é lá em Jerusalém o lugar correto para se adorar a Deus. Então ela estava com a mente apegada à questão do local. Aí Jesus falou: mulher, pode escrever. Acompanha no versículo 21. Mulher, disse-me Jesus: mulher, pode escrever-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Em outras palavras, olha, mais do que a questão geográfica, é em Samaria ou em Jerusalém, vai chegar um momento onde, quando nem aqui em lá em Jerusalém, no Monte Sião, em nenhum desses locais se adorará o Pai. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Vocês não têm a instrução, a informação que os judeus têm. Porque a salvação vem dos judeus. E a salvação é Jesus. Jesus, como ser humano, quando ele se esvaziou da sua glória e veio nascer aqui nesta terra, ele veio como judeu. A salvação vem dos judeus. Ela estava diante da salvação. Jesus, ele faz com que pessoas decepcionadas, feridas, desiludidas ao ponto de não se preocuparem se estão ferindo alguém, acabem ficando diante da salvação, diante de Jesus. Aí ele fala: mas a hora vem, e já chegou essa hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura esses verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O adorar a Deus não se limita a um culto que se possa prestar, seja no Monte Gerizim, seja no Monte Sião, seja nesta casa de oração. O adorar a Deus é muito mais do que um ritual.
que um encontro com hora marcada. É importante estarmos na casa de Deus, sim, é uma bênção. É importante nos reunirmos para buscarmos a face do Senhor. Claro, a Bíblia fala, não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Mas o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora, adora o Pai em espírito e em verdade, porque independentemente se está no horário de culto, e no horário de culto devemos estar na casa do Senhor, ou se está no horário de trabalho, ou da escola, ou se está em casa se descansando, tem que ter aquela fonte que salta para a vida eterna, a presença de Jesus em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Então Jesus está levando ao novo patamar da adoração. A adoração é vida consagrada a Deus. Adoração são atitudes que expressam que a fonte que salta para a vida eterna foi colocada, inaugurada dentro de nós. E não vai secar, amém? Não vai secar essa fonte. Aí, a mulher, ela falou, Senhor, eu sei, o Senhor está falando de adoração, o Senhor está tirando a minha mente que está presa a uma disputa entre judeus e samaritanos, qual é o monte mais especial. Agora a minha mente está conseguindo entender. Eu sei, o versículo 25, olha só, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Com a vida do Messias, aquilo que nós não sabemos, nós vamos passar a saber. Aí Jesus falou, olha, eu sou. Eu que falo contigo. Eu sou. Ele usou a expressão eu sou. Lembra de Moisés quando disse a Deus, Senhor, quando eu for falar com o faraó, eu vou falar o quê? Quem é que está? Com que autoridade? Da mesma forma, quando eu for falar com o meu povo, o povo hebreu, que o Senhor me levantou para retirarmos da escravidão do Egito, eu vou chegar e vou falar com que autoridade? Aí o que Deus falou? Você vai dizer, eu sou, me enviou. O eu sou me enviou. Agora Jesus fala, eu sou. Olha que coisa linda. Eu sou. Eu mesmo que falo contigo, mulher. Ela estava diante do Messias. Gente, quanta diferença em relação àqueles 5 homens mais um escondido, com os quais ela tinha se aprofundado no relacionamento carnal. Agora ela estava se aprofundando no relacionamento espiritual, aqui em João 4. Aí os discípulos chegaram, ficaram admirados de que o Jesus estivesse conversando com uma mulher, mas não falaram nada. Eles falaram, deixa ele. Ninguém perguntou a Jesus, o que está fazendo aí, Jesus? Por que você está conversando com ela? Não, os discípulos ficaram admirados, isso é estranhado. Jesus, à beira dessa fonte aí, desse poço,
conversando com uma mulher, simplesmente ficaram admirados. Aí, a mulher que foi lá pegar água para beber, deixou o cântaro, porque ela encontrou algo que era superior ao que ela estava buscando. Você pode estar buscando muitas coisas, mas Cristo tem algo superior. Aleluia. Tem algo superior. Aí ela largou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo, isso é, o ungido, o Messias? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Foram lá encontrar-la. Vamos saber. Existem muitas pessoas, muitas histórias, que são histórias que, se olharmos, a gente vai pensar assim: que história difícil. Essa pessoa tem uma história de vida conturbada. Mas no fundo, são pessoas com sede. Sede de algo superior. E vão se decepcionando, se entristecendo. Mas tanto ela, quanto os homens com os quais ela tinha se relacionado, estavam numa busca. A realidade é essa. No coração do ser humano existe um vazio do tamanho de Deus. E a pessoa pode tentar preencher com várias coisas, como que seja, mas nunca será saciada até que Deus, o próprio Deus, venha habitar naquela pessoa, sendo uma fonte que salta para a vida eterna. Aí aqueles homens chegaram, e a conversa continuou. E aí eles chegaram à conclusão de que, bom, ouvimos falar, agora os nossos olhos contemplam. Aleluia. Diante dessa história, uma mulher, 7 homens e o 7º é Jesus, aí a coisa é diferente, aleluia. E a fonte, que também é Jesus, porque ele se dá como água para dessedentar-nos, para matar a nossa sede. Uma mulher, 7 homens e a fonte. Diante desse relato bíblico, eu quero dizer para você: você pode já ter tido esperanças frustradas, se decepcionado, se entristecido. Você pode ter sido ferido, ferida. Você também pode ter ferido pessoas. Mas, da mesma forma que era necessário aquele encontro entre Jesus e aquela mulher, para que Jesus entrasse ali e tratasse no profundo, é necessário que Jesus trate com você no profundo. Amém? É necessário. Algo que é necessário não é opcional. Pode ser ou pode não ser. Não. É necessário o Senhor tratar daquilo que está aí dentro. Pode, em princípio, ser desconfortável.
Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa Jesus trabalhar na sua vida. Deixa Jesus tratar. Eu convido a igreja a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que o ministério de louvor esteja aqui, ministrando suavemente, adorando a Deus. E você, que ao longo da sua vida viu sonhos serem desfeitos, eu quero te afirmar: Jesus restaura novos sonhos, com novo sentido, Ele dá novo sentido à vida. Não aceite essa situação de que, tudo igual, na vida não se tem uma esperança, eu estou triste, aí fica aquelas lembranças, em nome de Jesus. Deixe Jesus colocar no seu interior uma fonte, uma alegria, uma renovação. Hoje à noite, não saia daqui com a tristeza dos decepções ao longo da vida, mas saia daqui com a alegria de quem bebeu da fonte, aleluia. E de que não apenas bebeu da fonte, mas que agora tem dentro de si uma fonte de sal que guarda a vida eterna. Deixa Deus tocar. Eu te convido para voltar, eu quero orar com você, eu quero orar com você. É renovação da parte de Deus para o seu vida. Em nome de Jesus. Enquanto o ministério do louvor ministra a adoração a Deus, é necessário. Aleluia. É necessário. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa noite de renovo da parte de Deus. Essa é noite de novo sentido. Eu quero pedir que os intercessores sejam aqui comigo, pastor Ailana. Agora uma coisa. Lembre que o Senhor que achou necessário ter esse encontro com você aqui nessa noite, Ele não te trouxe aqui para tratar superficialmente, não. Ele te trouxe aqui para as situações escondidas. Ele poderia falar: não tem papo contigo, mulher, que a sua vida não está legal, não. Mas ele é tão misericordioso. Ele falou: olha, sou eu sou, aleluia. Eu sou, eu mesmo que falo contigo. Deixa eu tratar isso aí, deixa eu entrar nessa situação para transformar, para mudar, para que não permaneça do jeito que está. Enquanto os intercessores, pastores, estão ministrando sobre a sua vida,
traz para um novo tempo de adoração. Relacionamento
Não era comum. Não era comum. Até os discípulos se espantaram. Até os discípulos se espantaram. Ué, Jesus conversando com uma mulher. Isso não era comum. Mas Deus não age somente no que é comum. Deus age no que é incomum e sobrenatural. O importante de tudo é deixar Jesus tratar a gente. É deixar Ele tratar por completo. Por completo. Aleluia, aleluia. Quero lembrar, igreja.